porque o estatuto ele é muito claro nesse sentido. Você precisa marcar uma data como presidente do Conselho Deliberativo, até onde eu sei, tem que marcar uma data e convocar uma nova eleição. É isso que manda o estatuto. O fato de prorrogar por mais 30 dias, eu diria que adia também uma decisão que uma hora ou outra ela vai precisar ocorrer. O CSA não pode, a não ser que exista alguma situação dentro do estatuto do clube que permita, sem a necessidade de eleição, de um presidente continuar assumindo a cadeira de presidente. Sinceramente, eu desconheço. Eu evito até falar sobre as questões estatutárias, porque eles são os maiores conhecedores sobre o que pode e o que não pode. Então, não cabe a gente daqui estar criando ou especulando situações relacionadas ao estatuto do clube sem conhecimento. Talvez, por ser conselheiro do clube, o Jorge Moraes ele possa falar sobre esse assunto. Onde até classifica, e não é nenhuma afronta aos conselheiros, eu digo isso para geral, mas tem muitos que assumem o papel de conselheiros e sequer conhecem o que tem de direito ali, o que realmente indica esse regimento do clube, o que tem o estatuto do clube. Não conhecem o estatuto do clube na totalidade, mas são conselheiros do clube. E o CSA não é o único assim, tá? O CSA não é o único dessa forma. Mas, assim, no que impacta, em minha avaliação, no planejamento do CSA? Todo planejamento inconsistente, ele também constrói pela própria natureza os seus obstáculos. Uma empresa que estaria disposta a investir na imagem do CSA, até porque até onde eu sei ainda o CSA é uma boa vitrine, o cara não vai querer fazer um trabalho contratual, jurídico com o CSA na condição que se encontra hoje por 6 meses, por 1 ano, a longo prazo, porque o cara pode dizer aqui o seguinte, certo, e se assumir uma outra pessoa, o dinheiro que eu investi nesses 3 meses não me dá uma base de retorno suficiente. Então, como eu posso, por exemplo, ter essa margem da parceria? Porque a parceria é a seguinte, a parceria financeira, você paga pela exposição e paga também por um retorno. Existem esses 2 métodos de negociação. Alguns querem fortalecimento de imagem, outros querem retorno mesmo com consumo, ou seja, consumo do público. Então, quando se tem essas dúvidas sobre o planejamento, nós precisamos aqui também levar para o lado externo essa preocupação. Como o CSA abrir isso? Quais são as garantias que o CSA tem para cumprir? Se o presidente do clube assinar, o outro presidente que assumir, ele terá a obrigação porque a instituição tem contratualmente esse compromisso firmado, jurídico firmado, mas se tiver algum tipo de desgaste jurídico, porque muitas pessoas elas levam também para a esfera jurídica somente para provocar desgaste. Só para provocar desgaste, mesmo sabendo que não tem direitos, mesmo que sabendo que não cabe recurso, mas vai gerar ali um desgaste. O fato de um deslocamento, um investimento para o departamento jurídico. Um atleta, qual a garantia que o atleta tem de chegar no CSA hoje e ser anunciado, de repente tendo mudança no quadro diretivo do clube e o presidente tendo também na sua leitura um trabalho a seguir, mas entende que aquela contratação não era a que ele queria, não soma para o planejamento dele. Então são dúvidas que o CSA tem para 2026. De fato, a preocupação do Alan é válida e o que o Denis traz também faz muito sentido. Se o CSA tivesse parado, não anunciado contratações e sequer aqui tivesse apresentando um ensaio desse planejamento, o quadro seria muito pior. Mas eu diria que para quem assumir o CSA, não sendo o atual presidente interino do clube, também já vai pegar um planejamento no meio do caminho. Não vai ter o prazer de pegar numa folha em branco a capacidade de escrever o seu planejamento e tentar colocar esse planejamento na prática. Já vai pegar uma folha assim, ó, escrita, com planejamento, com folha, com compromisso. Esses são os desafios de quem vai assumir o CSA. E talvez seja essa a estratégia de prorrogar por mais 30 dias, porque você enfraquece qualquer pessoa que queira assumir o CSA. Até aquele, o Gustavo, que deu entrevista aqui pra gente, eu tenho certeza que daqui a 30 dias, se isso acontecer,
ele não vai querer mais assumir o CSA, sabe por quê? Porque passou o tempo de montagem, passou o tempo de você fazer no papel aquilo que o clube pode pagar e não pode. O cara vai ficar pensando logo o seguinte: eu vou arrumar uma briga para poder estar herdando uma situação que outro está aí assumindo, dizendo que pode pagar. Então são dúvidas que hoje pairam no CSA e nós precisamos levar aqui em consideração. A atitude de quem é oposição precisa ser para ontem, porque se encaixam esses 30 dias prorrogando esse trabalho que já está sendo feito, vai ficar muito complicado. E o planejamento do CSA só voltará a ser consistente quando acabar essas dúvidas, se o atual presidente do clube vai ser realmente o presidente da temporada ou se ele está apenas abrindo espaço, esquentando a cadeira para o novo presidente depois de uma convocação das eleições do Centro Esportivo Alagoano. É um quadro muito definido, esse quadro do CSA, e venho dizer a vocês aqui, pelo andar da carruagem, se o CSA não conseguir, com esses caciques aí, fumarem o cachimbo da paz e pensar na instituição, o CSA está indo sim de passadas largas para ser um time sem série, sem calendário para 2027, pelo andar da carruagem. Não estou falando de nomes de atletas, não. Estou falando de inconsistência de planejamento. E aí eu vou já me antecipar a vocês aqui, antes que você me pergunte, Tony, mas você acredita, você torce que o planejamento venha dar certo da forma como está sendo feito? Não tem como torcer, não. Porque aí eu vou estar torcendo para o errado dar certo. E isso eu não faço no futebol. O CSA pode até conquistar o título alagoano em 2026. Tem capacidade para isso? Tem. O torcedor não vai deixar de ir ao estádio em 2026. Vai ao estádio sim para ver o clube, para conhecer essas novas caras e apoiar quando necessário. Mas aí quando você começa um planejamento cercado de brechas, cercado de dúvidas e com prorrogação, como se estivéssemos falando de paliativos para poder tentar um tempo maior de uma virada num processo onde não foi uma participação coletiva para a escolha do nome do atual presidente, de uma maioria, pelo menos, para a escolha do nome do atual presidente, eu não tenho como torcer que o errado dê certo, senhores. Peço desculpas ao torcedor do CSA, mas não tenho como torcer, sinceramente, para que o errado venha dar certo. Pois é, André, essa é a situação